Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre as impressões que eu tenho até agora sobre a Daytona 660. Eu tô com ela, vai fazer uns 10 meses. Tá tendo uma festa aqui no vizinho aqui, tá? Tem um barulho aqui. Eu não fiz o roteiro, né? Então eu vou ir falando aqui conforme eu for lembrando. Vou tentar lembrar que desde quando eu peguei ela na Triumph. Bom, quando eu peguei ela na Triumph, primeiro que eu percebo que às vezes vem algumas pequenas marcas na moto, irrelevantes, mas às vezes vem pequenas marcas, né? E provavelmente é manipulação da moto, vai colocando de um lugar para o outro. Às vezes até alguma peça, quando foi feita, na hora que foi ser montada na moto ali, já veio com alguma marca, alguma coisa. E a princípio, quando eu comecei a usar a moto, né, para hoje, essa moto tá com um pouco menos de 6.500 km rodados. Eu percebo que hoje a moto está muito mais macia, muito mais prazerosa de acelerar, ela está mais potente, ela está mais solta. Então, eu percebo que no início a moto ela fica mais amarrada, né? Uma coisa que eu fiz, que é o meu perfil, né, de usuário de qualquer coisa. Eu li o manual da moto inteiro antes de encostar na moto. Então, quando eu estava fazendo realmente a negociação lá do processo de pagamento e tudo, eu baixei o manual dessa moto no Google, li inteiro. E ali você descobre algumas coisas, né? A moto, a princípio, é feita para rodar com gasolina E5 ou E10. A gente está com a gasolina E32 nesse momento, né? Eu cheguei a conversar lá na Triumph sobre isso. Eles falaram que o software, né, da ECU, ele é atualizado, né, para cada país e tal. Mas assim, eu penso que tudo tem uma limitação, né? Até que ponto que a ECU da Daytona vai realmente conseguir se adaptar perfeitamente a esse tipo de mistura, né, da nossa gasolina. E é muito doido isso porque se existe a possibilidade de você comprar álcool, por que a gasolina tem que ter tanto álcool? Se você quer fazer um combustível com muito álcool, vende o álcool separado. Né? Por que tem que ficar colocando tanto álcool dentro da gasolina? E essa argumentação de que vai diminuir custos, eu não sei, eu tenho a impressão de que as pessoas prefeririam que subisse o preço da gasolina, mas que ela fosse de qualidade, fosse mais pura. Né? Enfim, mas eu não sou especialista nisso, tá? Tô falando aqui uma coisa meio que de bate-pronto aqui. Então eu vi que o motor da moto ele é feito, né, de maneira a ter mais eficiência com uma gasolina mais concentrada, né, e provavelmente de melhor qualidade. Quer dizer, mesmo a Podium tem 25% de álcool, já é muito superior a uma E5 e uma E10, né, que parece que é o que encontra mais facilmente lá no exterior. Uma coisa que me chamou a atenção na Daytona foi que eu percebo que ela tem uma tendência de puxar um pouco para a esquerda. E aí eu levei lá na Triumph, reclamei, né, várias vezes, né, conversei. E aí chegou um ponto que o mecânico começou a andar com as outras Daytonas que ele tinha lá. Para justamente ver onde que estava diferente da minha, alguma coisa. E na verdade ele chegou à conclusão que todas as Daytonas, pelo menos 2025, elas puxam um pouquinho para a esquerda. Quando você está mais ereto no banco, é que ela puxa, né? Você solta a mão, fica mais ereto, ela tende a puxar um pouquinho para a esquerda, assim, em velocidades abaixo de 80 por hora, né? Abaixo ali de 70, 60, 50, é onde você vê esse sintoma de uma maneira mais fácil. Se você tá 100 por hora, solta a mão, a moto tende a continuar, né, equilibrada. E se você inclina o corpo para frente, ela também não puxa para a esquerda, né? Enfim, eu não sei qual que é a experiência, de repente, de você, se você tem uma Daytona aí desse ano, né? Se você também percebe isso. Então, isso foi uma coisa que foi considerado normal, não teve solução. Eu cheguei a levar numa mecânica especializada em motos esportivas aqui da minha cidade, que eles preparam moto para correr, né? Alta velocidade em uso de BR, assim. E aí ele tem, inclusive eu descobri que eles têm um bom relacionamento com a Triumph daqui, eu tô na capital de Mato Grosso do Sul. E aí o mecânico, então, dessa mecânica independente, testou a minha Daytona e ele falou que estava perfeito, que ele acha até que essa puxada, né, tem a ver com a corrente da moto que fica pro lado esquerdo, então existe uma força física ali, enfim. Eu achei meio esquisito, mas, enfim, como ninguém realmente encontrou um problema, eu tirei isso da minha cabeça, parei de me preocupar com isso, mas no início me incomodou muito. Uma outra coisa que eu achei importante dentro do meu uso, eu disse que eu li o manual inteiro antes de usar a moto, né? O que eu fiz? Eu amaciei o motor da minha moto exatamente como o manual mandou. Então, o manual ele manda a gente iniciar o uso da moto girando até 4.000 giros. E aí eu fui obedecendo isso, né? Às vezes a gente sem querer, né, passa um pouquinho, então às vezes sem querer eu dava um pico de 5.000 giros. E aí a cada 300 quilômetros, né, na verdade a conta não era bem exata, eu percebi. A cada
uma quantidade, uma centena lá, algumas centenas de quilômetros, eu percebia que o contagiro, né, ele tava depois eu mexi tudo, né, todas as programações possíveis no painel para conhecer, e eu vi que tem uma programação que é de amaciamento, né, então ele tava rodando, né, aquela opção. E aí o contagiro tem ali aquele efeito do shift light. Então eu percebi que conforme passava algumas centenas de quilômetros, aquele shift light, em vez de começar a piscar com 4.000 giros, ele começava a piscar com 5.000. Então eu percebi que estava na hora de subir para 5.000 giros. E assim eu fui fazendo de maneira estrita até chegar uma hora que ela começou a permitir eu chegar, não sei se era 7 ou 8.000 giros. Né? Aí foi quando deu os 1.000 quilômetros, e aí eu levei para fazer a primeira troca de óleo. E aí o manual dizia que depois da primeira troca de óleo, nos primeiros 500 quilômetros, que eu deveria chegar até o limite de giro algumas vezes, né? Algumas vezes chegar no limite de giro, né? E aí eu comecei a fazer isso, eu até acho que eu pequei um pouco nessa parte, porque eu cheguei poucas vezes no limite de giro. Porque aqui os trajetos que eu faço aqui na cidade, né, onde eu moro, são trajetos assim que a gente não consegue desenvolver muita velocidade facilmente. Então eu acabava esquecendo, né, disso aí. Mas eu cheguei, né, no limite de giro aí, talvez umas 7 vezes nesse período, né? Tipo, a maioria das vezes em primeira marcha, né? Então, começava a dar o corte em primeira marcha, eu subia a segunda, malemar, chegava no corte na segunda marcha. Mas, enfim, esse foi o único ponto, assim, que talvez eu não fiz... É que, na verdade, o manual não especificava, né? Ah, fazer isso uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada... Ou talvez uma vez a cada 50 quilômetros, não tinha, né, essa informação. Uma outra coisa também que eu respeitei bastante foi que o manual fala para a gente fazer aquelas esticadas, né, e você alivia, estica e alivia, né, então meio que era esquisito, né, assim, no trânsito, que às vezes alguém olhava e falava, o que esse cara tá fazendo? Ele não decide que velocidade que vai andar, né, porque eu tava em amaciamento. E aí, às vezes, dá vontade de você acelerar mais, né, começa a aparecer, às vezes, no sinaleiro, aquele motoqueiro que quer acelerar junto ali, né, parece que é como se ele estivesse nas entrelinhas dizendo assim, ó, que legal essa moto, né, vamos dar uma esticada aqui junto, e eu não podia. E eu não me deixava levar pela emoção, né? Inclusive, eu procurei acompanhar as pessoas que tinham Daytona aqui no YouTube e eu vi uma pessoa que tem uma Daytona, eu acho que das pessoas que tem Daytona é uma das mais conhecidas. E eu vi o vídeo dele quando ele pegou a moto na concessionária, ele ligou a moto no pátio e cortou giro com a moto. E ele fala, hoje em dia, que ele fala bem, né, da Daytona, tudo, dele, mas ele fala assim, só que é uma moto que baixa óleo. E a minha unidade da Daytona, que eu amaciei conforme o manual, eu não tive esse feedback do mecânico, né? A princípio, eu mesmo estava tentando ficar verificando o óleo, né? Mas aí o mecânico falou para mim, William, a sua moto não vai baixar óleo, pode ficar tranquilo, ela não vai baixar óleo. E aí, eu cheguei a fazer uma viagem, né, de 700 km para ir, 700 para voltar, então, na verdade, eu acabei rodando mais uns 100 km lá no lugar, né? Então, vamos arredondar uns 1.500. Eu voltei, trouxe a moto, né? Ele olhou o óleo, falou que estava ok. Então, assim, eu desconfio, assim, eu acho que é muito provável que quando você amacia o motor da moto conforme o manual, você dá para esse motor, lógico, né, acho que um encaixe melhor durante a vida dessa moto. E você... porque, assim, quando parece que a gente tem o óleo baixando, no fundo, a gente também tem uma menor capacidade de compressão dentro do motor, tá? Tô falando isso aí tudo eu sou leigo, né? É tudo informação que a gente vai pesquisando, então, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, alguém pode me corrigir. E parece que quando você faz o amaciamento conforme o manual, você protege, nesse sentido, né, a sua moto, você dá uma qualidade maior de performance do motor e proteção, né? Porque se o óleo realmente não baixa, ou se ele baixa de maneira meio insignificante, né, isso é muito bom. E, na verdade, isso me faz ter uma preocupação, porque quando eu penso, né, em subir de categoria, né? Eu penso, não é uma coisa que está tão decidida ainda para mim, mas eu penso em subir de categoria para experimentar, né? Eu tive poucas oportunidades de pilotar motos, as superbikes, então, no fundo, assim, parece que eu ainda quero ter a experiência, né, de ter uma moto por mais tempo, uma superbike. Então eu penso em subir de categoria. Só que a superbike eu não tenho muita vontade de comprar zero, né? Que dá 2 vezes o preço da Daytona. E a gente sabe que às vezes a gente encontra uma moto bem cuidada, essas coisas. Só que eu fico pensando, qual é a chance de encontrar uma moto que, além de ser bem cuidada, a pessoa teve a preocupação de amaciar o motor estritamente conforme o manual, como eu fiz. Eu acho que isso diminui tanto a chance de encontrar uma moto que esteja com o motor amaciado como o meu, né? Que eu fico realmente, às vezes, pensando assim, talvez seja melhor eu comprar uma moto zero, né? E em vez de, sei lá, vamos supor que eu fosse comprar subir de categoria daqui 4 meses. Talvez seja o caso de esperar 1 ano e meio para juntar o dinheiro, sei lá. Então esse é um outro ponto que me chamou a atenção.
Uma outra coisa, né, que eu comprei a Daytona naquela primeira cor que apareceu, né? Hoje tem outras cores e tal, mas eu pessoalmente acho muito bonito esse preto fosco da Daytona. Eu mandei vitrificar, né, a pintura, achei que foi uma coisa muito boa que eu fiz. Então eu deixo como sugestão aí para quem tem a moto fosca. O que mais? Uma coisa que aconteceu comigo, eu achei bem estranho, né? Mas depois eu fui ver que existem outras pessoas que também passam por esse problema. O meu pneu da frente, da Daytona, todo dia eu tenho que calibrar. Porque ele perde uma libra e meia. De um dia para outro, às vezes perdia 3 libras o pneu da frente. Hoje em dia ele parece estar perdendo menos, mas ele perde. E olha isso aqui, eu já levei na concessionária, o pessoal já desmontou e fez um monte de coisa e ninguém acha o que está acontecendo. Aí pesquisando, eu vi uma possibilidade de que, de repente, tem um micro locais de vazamento dentro da estrutura, da borracha do pneu, que pode, né, ter essa pequena perda aí da noite para o dia. Então, isso é uma coisa chata isso. Todos os dias eu tenho que calibrar esse pneu dianteiro. E o pneu traseiro, não. Eu tenho que calibrar o pneu traseiro uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, assim, é totalmente diferente, né? Como que ele segura bem a pressão. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo. E depois, quando eu comecei a ir atrás, né, falar com o mecânico, falei com essa outra oficina independente aqui da cidade, eu comecei a ouvir que não é um caso isolado, o meu caso. Outras pessoas passam por isso também. E falando sobre o pneu, né, o pneu que veio na Daytona é o Power 6. Eu tô com esse pneu da frente meio que perto do TWI, com 6.000 km rodados. Né? Eu acho que a duração dele realmente é muito pouca. E eu, assim, sou o tipo de pessoa que não empino, não dou grau, não faço borrachão, não corto o giro, né? Eu não põe no ponto morto, ou aperto a embreagem e corto o giro com ela. Eu só corto o giro com ela quando, sem querer, eu chego no limite de corte antes de trocar a marcha, né? Que hoje em dia é bem difícil disso acontecer, mas às vezes acontece, né? Dá aquele pequeno corte ali, que dura ali 1 segundo ali, eu já ponho em marcha. Então o que eu tô querendo dizer, na verdade, com isso, é que eu não dou pau na moto. Né? Porque quando a gente dá pau na moto, a gente acaba gastando mais pneu, né? E eu achei interessante que o meu pneu da frente, ele tá mais gasto que o de trás. Agora, como que é o meu comportamento na moto, né? Onde que eu gosto de performar? Na verdade, eu não cheguei a pegar 200 por hora nessa moto até agora. Então, com ela 10 meses, o máximo que eu peguei foi 195. Fazendo uma outra questão que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que eu gosto de performar? Eu gosto de ter uma frenagem bem controlada. Eu gosto de sentir os limites de frenagem da moto por uma questão de segurança, uma questão de você se sentir seguro na moto, né? Então, assim, uma coisa que eu explorei bastante nessa moto foi essa questão de frear forte, para entender a qualidade e capacidade desse freio, né? Que é o Nissin, né? E aí, assim, pessoalmente, eu acho que o freio da Daytona, ele é ok. Não acho que ele é excepcional, né? Eu tive a oportunidade de pilotar por uns 2 meses uma Fireblade 2012, que já tem o freio Brembo, né? Eu esqueci o nome daqueles bujãozinhos lá, né? Que tem uns freios que tem só 2, tem um que tem 4, né? Esse da Fireblade tem 6. Acho que é o pistão, né? Não sei como que é. E o da Fireblade, você freou a moto ancora, sabe? Aquilo freia mesmo. O da Daytona, ele freia bem, ok, vamos dizer assim, sabe? O freio é bom, mas não é excepcional, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco também. E como eu fui justamente buscando conhecer o freio, eu acho que eu acabei gastando meu pneu da frente por conta dessas frenagens. E o de trás, eu na verdade acabei protegendo bem, porque quando a gente faz aquelas retomadas, né, a gente às vezes sente a corrente dar aquela esticada, né, aquele estralo, e você sente aquele baque, né, da esticada da corrente. Eu fico com dó do kit, né, ali a relação, eu fico com dó, e eu acabo assim, esticando a corrente assim, de uma maneira sensível no acelerador. Na hora que eu percebi que ela esticou, aí eu chamo o acelerador, sabe? Então eu acho que isso acabou protegendo o pneu de trás, enfim. E aí agora, quando eu for trocar o pneu, acho que eu vou querer colocar o Metzeler, que é o que vem na Daytona 2026, que eu acho que ele dura mais, né? E aí eu não vou ter que ficar trocando pneu tão cedo. Eu acho que esse é um grande gasto, inclusive, né, da moto. Imagina, você rodar 7, vamos supor que eu vá até 8.000, né? Mas eu acho que com 7.500, assim, já vai chegar no TWI tranquilo ali do pneu da frente. Vamos supor que eu troque com 8.000. Pô, é rápido, né? Eu uso a moto no dia a dia. Eu não sou aquele que usa só final de semana, eu uso todo dia. Eu vou na padaria, eu vou de moto. Eu vou no mercado, eu vou de moto. Eu vou no hortifruti, eu vou de moto. Eu vou pra todo lugar de moto. Então, eu acabo gastando mais por causa disso também. Gasolina. O que eu percebi, né? O que eu tava falando de um assunto que eu ia falar mais pra frente e eu vou falar agora. Eu percebo que se você coloca pódio e anda devagar, a moto ela tem uma tendência de carbonizar também, mesmo com a pódio, né?
Eu comecei a usar, num posto aqui mais top que tem aqui na cidade, uma gasolina aditivada, né? Vendo vídeos e tal, e fazendo pesquisa, pensei, não, aditivada, né? Pra não ter que ficar gastando com a pódio e tudo. Eu comecei a usar essa aditivada e o que eu percebi depois de um tempo? Que o meu escapamento tava preto. Aí eu pensei, putz, carbonizou. E eu percebo que a Daytona, quando você desliga ela cessa o barulho do motor e depois ela faz um tec. Ela cessa e faz um tec. Isso aí desde quando eu comprei. E eu percebi que quando ela começou a ficar com o escapamento preto, ela começou a parar de fazer esse tec no final. E aí eu fui pesquisar e encontrei o diagnóstico de carbonização ali, né? Enfim, acho que é do pistão também do motor. E aí o que eu fiz? Eu fui pra BR e fiquei rodando lá uns 20 minutos, né? Acelerando tudo perto do limite de giro. E foi quando eu fui a 195 por hora, né? Eu nem tinha parado pra tentar fazer top speed, essas coisas. Não é muito meu perfil, né? Ter uma moto que não é porque... E, por exemplo, se eu for pra uma superbike que vai a 300 por hora, né, muito dificilmente vai ter algum momento em que eu vou querer pegar 300 por hora pra ver como é que é. É mais porque eu vejo, na verdade, um pacote de tecnologia muito maior na superbike. Eu vejo por um lado de segurança e também uma sobra na engenharia, né? Quer dizer, é uma moto que tem uma resistência, uma durabilidade natural muito maior do que uma moto de mais baixa cilindrada. Por mais que, né, a gente tenha uma tendência de gastar mais com a moto né, de cilindrada maior, às vezes eu penso em longo prazo, porque eu não necessariamente penso em querer ter uma moto para ficar trocando a cada 2 anos. Às vezes eu falo assim, eu quero ter uma moto para ficar 5, 7, 10, 15 anos, não sei. E aí eu vejo que essa superbike, a princípio o interesse que eu tenho é de ir para uma ZX-10. Então, eu tava vendo que a mecânica dela parece ser um pouco mais... traz um benefício maior nesse sentido do que quando você compara com a BMW, por exemplo, né? Que tem muita eletrônica e tudo é muito caro e nada ali parece ser feito para durar muitos anos, né? Quando a gente pensa em médio e longo prazo. Então, falando da gasolina. Aí eu fui pra BR, fiz esse procedimento onde a gente parece que consegue esquentar bastante os gases, né? Faz a tal da pirólise, eu acho que essa é a palavra. E aí a gente limpa o motor e realmente quando eu parei a moto tava cheio de... é como se o escapamento tivesse cuspido um monte de coisa preta, sabe? Que saiu dali de dentro e a moto voltou a ter esse comportamento do motor que eu tô falando que quando desliga, né? Que eu percebia desde quando eu comprei ela zero. Ela voltou. E, na verdade, ela ficou muito mais macia depois de eu fazer esse procedimento. Então, eu acho que eu vou fazer esse procedimento, inclusive, no mínimo uma vez por mês, mas eu vou tentar fazer uma vez a cada 15 dias. Eu tenho uma BR muito próxima aqui da minha casa. E aí eu acho que isso vai ser uma coisa boa para manter a saúde da moto, né? Inclusive, eu acho que uma preocupação minha de ter uma moto 1000 cilindradas é que uma coisa é eu chegar no limite de corte com uma Daytona 660, né? Em segunda, terceira marcha, quer dizer... Segunda marcha, ela vai no corte a uns 127 km por hora, em terceira, acho que 450. Então, você está numa velocidade comum, né, de ultrapassagem, né, numa BR. Agora, você pegar uma superbike e chegar perto do limite de corte, né, que seja em primeira e segunda, né, você já está falando de 200 por hora, né, então não deve ser tão fácil assim, né, tão tranquilo, eu não sei. Tem que ter para saber, né. Então, eu tive a experiência de que a gasolina aditivada, ela foi ruim. A minha experiência com a gasolina aditivada foi ruim. E aí, o que eu fiz, né? Quando eu fui fazer essa pirólise aí lá na BR, eu coloquei a pódio, né? Coloquei um tanque de pódio e fiz aí esse processo. E eu comecei agora, toda vez que eu tenho a oportunidade dentro da cidade, de dar uma esticada até limite de corte numa segunda marcha, né? Geralmente, dentro da cidade que é mais fácil para mim, primeira e segunda. Eu chego no limite de corte, porque isso já dá uma manutenção, né? Na limpeza que eu fiz na BR. Então hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a gasolina comum, que é essa E32, porque só colocar a pódio eu ainda acho que fica muito caro. Na verdade, eu até poderia colocar, mas eu pensei, não, calma aí. Eu vou colocar a E32, eu quero ver até que ponto que essa moto consegue andar bem com a E32, porque quando a gente viaja, você vai botar a E32, não tem o que fazer, né? E os mecânicos, né, eu já me falaram assim, se você... Não, eu minto, não foi o mecânico que falou, mas foi o vendedor da loja, tá? Pode ser até uma informação mais frágil, no sentido de que, de repente, ela pode ser errada. Ele tava falando assim, se você colocar só a pódio, a moto vai ficar acostumada com a pódio, porque eu sei que a ECU, ela fica calculando, né, o ponto de queima, né, do combustível e tal, se atrasa o ponto, umas coisas lá, né, que parece que é o que acontece com a gasolina comum, porque ela tem resiste menos pressão, né. E aí ele falou assim, se você ficar usando só a pódio, você vai acostumar a sua moto com a pódio, na hora que você viajar, como se... de alguma forma a moto não fosse se adaptar tão bem quanto eu usar a E32 na cidade.
Então, uma outra coisa que eu percebi com a aditivada é que na hora que eu ia dar a partida na moto, ela demorava um pouquinho, demorava um segundo e meio a mais pra pegar, sabe? Então, em vez de fazer aquele nhanhanhé, bom, já pegar, ela ficava e aí parecia que ia pegar, e aí não pegava, e de repente pegava. Aí eu até fiquei pensando, caramba, tá parecendo motor velho, né? E quando eu fiz essa pirólise aí, o motor começou a voltar a pegar mais rapidamente. Bateu, pegou. Chega de manhã, eu bato ali, né, na chavinha da ignição, a moto pega, mesmo com a gasolina comum. E tem um argumento que me parece que faz sentido, que é o de que a gasolina comum, ela sempre está fresca, porque ela gira muito. E me parece que por conta disso ela acaba sendo melhor do que a aditivada. Ou a aditivada é ruim mesmo, não sei, né? De repente eu dei azar aqui, enfim. Então, assim, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando a gasolina comum e a moto tá pegando, que é uma beleza. O motor tá girando redondinho, né? Às vezes parece que você escuta aqueles leves pipoquinhos, né? Só que isso aí eu acho que eu já escutava desde quando eu comprei ela zero. Porque quando eu comprei ela zero, a gente tava entrando na gasolina E27. Tava na transição ainda, da E25 para E27. Então, me parece que tá tudo bem, né? Desde que eu faça essas manutenções aí, né? Na BR, de procurar dar umas esticadas. É interessante isso, né? Porque a Daytona, ela assovia, né? Quando você anda devagar. E aí parece assim que é gostoso, né? Você andar ali em 3 a 5 mil giros, você fica escutando aquele assovio, né? Tranquilo. Uma outra coisa que eu percebi, né? Que quando você anda com ela devagar, ela gasta mais combustível do que você botar de 5 a 6 mil giros o tempo todo, né? Se você coloca ela, não, vou andar sempre a 5. O mínimo que eu vou andar é 5 ou 6 mil giros. Ela economiza mais comigo. Economiza mais. É que quando você passa dos 5 mil, principalmente quando você entra em 6 mil giros com a Daytona, o assovio desaparece e o motor começa a fazer aquele barulho mais agressivo, né? E eu percebo que no trânsito, isso porque eu não coloquei escapamento nela, não mexi em nada, ela tá original. Mesmo assim, eu percebo que no trânsito você causa uma certa tensão, né, em volta. Eu vejo que os motoqueiros começam a olhar para trás, o povo começa a querer abrir caminho, como se você fosse voar, né, dar aquela... passar numa super velocidade ali, né? Então, às vezes, assim, eu não quero ficar trazendo essa tensão à minha volta, sabe, com a moto, então eu quero andar devagar e tal, só que eu sei que quando eu ando devagar, eu tô carbonizando mais, fazendo esse processo maior de carbonização e eu tô gastando mais combustível. Então essa é a minha experiência nesse sentido. E comigo, ela tá fazendo uma média de 14, 15, porque eu tenho que ficar freando toda hora, né, como eu falei, é bem truncado a maioria dos meus caminhos aqui, perto da minha casa, né? As coisas que eu faço, né, na minha rotina, né? São os caminhos assim mais truncados. Agora, se eu tivesse, né, num trajeto, tipo, sei lá, São Paulo, assim, que você pega a Dutra, que você quase não para em sinaleiro, você não consegue manter uma velocidade constante, né? Eu vejo em BR, né? Às vezes eu pego, como eu falei, tem uma BR perto da minha casa, às vezes porque eu quero dar uma andadinha maior com a moto. O legal dessas motos é que parece que tudo fica muito perto, né? Qualquer lugar que você vai, você fala, na hora que você chega, você fala, pô, eu já cheguei. Não é possível que eu já cheguei. Então, às vezes eu vou... por exemplo, tem um hortifruti que eu consigo pegar a BR aqui pela BR também, né? Eu ando muito mais, mas eu consigo passar mais tempo em cima da moto. Então, eu percebo que quando eu pego uma velocidade constante na moto ali, né? A partir de terceira marcha, quarta marcha, ela chega a fazer 22, 24... Olha, eu acho que eu já tentei, assim, andar na maior eficiência possível, assim, na moto. Eu acho que eu consegui fazer ali uns 27, sabe? Uma coisa assim, mas eu acho muito difícil, né? Alguém conseguir manter 27 o tempo todo. Mas, assim, se você não tem que ficar freando toda hora, é uma moto econômica até, a Daytona. Outra coisa que me chamou a atenção nela, o farol, né? O farol é muito bom, né? Assim, ele pega uma angulação grande de iluminação. O farol alto dela assim, impossível, né? Tipo, porque a Daytona, né, ela é caolha, né? Então ela acende o farol baixo, que é só um lado aceso, né? E fica aquelas luzes, em cada farol fica uma luzinha lá tipo aquelas lanternas que a gente fala, né? De cortesia, enfim, fica sempre aquela luzinha fica acesa, né, junto. Mas aí o farol mesmo, o farol baixo acende só de um lado, né? E o farol alto, quando você acende, aí que ele vai acender o outro lado. Às vezes por uma questão de estética, né, eu já pensei, vou ligar o farol alto pra, né, ficar mais estético, né, mais bonito. Olha, até os motoqueiros começaram a buzinar pra mim, tanto que vai na cara de todo mundo. Então não dá pra eu ligar o farol alto dela pra você usar no dia a dia. Talvez se você ligar o farol alto dela durante o dia, né, num dia de sol, pode ser que não passe mais despercebido, né, nesse sentido de alguém vir reclamar, né, com você. Mas esse é um ponto. Outro ponto, na verdade, o ponto que eu realmente quero falar, é que eu vejo assim que o farol baixo, né? Tô no farol baixo. Ele parece que
tem um efeito, assim, de tremelique, assim, sabe? Ele parece que treme, assim, porque o pneu da frente, conforme ele vai copiando as micro pedrinhas do asfalto, falando de um asfalto relativamente bem feito, sabe? Você tá passando ali, tem que você ver aquelas micro pedrinhas ali, né, que constitui ali a substância do asfalto. Conforme ele vai copiando aquilo ali, você vê o farol copiando. Aquilo que você sente no corpo transfere pro facho de luz ali do farol. Então o que acontece? Eu percebo que quando eu tô numa subida, né, então, né, o farol tá um pouco mais para cima, os carros que cruzam comigo, às vezes eles começam a dar luz alta para mim. Eu acho que pega no olho e aquilo fica fazendo assim no olho da pessoa, a pessoa se sente incomodada rapidamente. Então, assim, é relativamente comum eu receber, né, então, esse flash de luz alta ali, de carro quando eu tô vindo de baixo para cima aí numa ladeira. E às vezes eu dou luz alta pra pessoa, né, pra eu mostrar pra pessoa que eu não tô sendo mal educado, né, que na verdade é a circunstância da minha moto, né, e hoje em dia a gente não consegue desligar farol, né, porque se desse pra eu desligar no momento em que eu vejo que tá batendo no olho do outro carro, né, mas não dá, não tem como desligar, então, né, paciência. Uma outra coisa, eu comprei a moto, ela não tinha o Quick Shifter, eu coloquei depois o Quick Shifter, e eu achei que a diferença é muito grande, nossa. Tipo, se você tem uma Daytona, né, que não tem o Quick Shifter, né, eu sugiro você colocar para você ter outra experiência. É outra experiência de pilotagem, o Quick Shifter. Assim, ele é up and down, né? Então, você conseguir dar aquelas reduzidas com o Quick Shifter e você conseguir subir marcha, né? Assim, o Quick Shifter, não sei se é assim em todas as motos, mas na Daytona, se você abre o acelerador e ela ainda tá ali abaixo de 5.000 giros, até 6.000 giros, o Quick Shifter não encaixa legal, sabe? Não encaixa legal, não sei. Eu prefiro, quando eu tô andando devagar, né, abaixo ali de 5.000 giros, 6.000 giros, eu prefiro trocar a marcha apertando a embreagem. Agora, quando você acelera mesmo pra você dar aquela estilingada, aí você, né, que você deixa o giro subir pra cima de 7.000 giros, aí o Quick Shifter encaixa assim, que é uma beleza, assim, você sente aquela fluidez, né, da puxada, né, você quase não percebe, assim, dar aquela paradinha, né, na hora de trocar a marcha, né, você sente que é como se a moto estivesse praticamente acelerando diretão, e subindo a velocidade rapidamente. É uma coisa assim, é uma experiência muito, muito legal. E quando você tem que fazer uma reduzida, né, para performar alguma mudança de direção, você sente a moto muito mais na mão. Só de você não ter que abrir a mão da embreagem para apertar a embreagem ali para fazer a reduzida, é como se você mantivesse o centro de gravidade da moto mais no seu controle, mais estável. Então, nesse sentido, achei que o Quick Shifter foi muito legal. Também coloquei um slider lá, né, que protege um pouco, não protege tudo da moto, mas protege um pouco. Que eu tive, eu assim, sou bem cuidadoso com a moto, mas eu tive um pequeno incidente com ela. Eu tava num estacionamento, né, eu jogo tênis, eu tava lá no clube, e é um estacionamento que tem lodo no chão. E eu já escorreguei o pé ali algumas vezes, mas parece que enquanto a gente não sofre, não dá um pequeno acidente ali, a gente não sei, às vezes fica no automático, né, escorreguei o pé aqui, mas não aconteceu nada, de boa. Você vai lá no outro dia, daqui a pouco um dia, você vai tomar um escorregão e o que aconteceu? Eu tava saindo com a moto e eu escorreguei o pé e comecei a fazer uma abertura total, assim, sabe? Quando você fica esperando o pé dar um grip pra você dar uma rebolada, voltar com a moto. E aconteceu que eu fui fazendo uma abertura até o ponto em que eu não conseguia mais segurar a moto com a mão e tive que soltar a moto. E aí eu fiz alguns pequenos riscos na carenagem e fiz um risco no retrovisor, né? Aí eu pensei, vou colocar um slider. Coloquei um slider para esse tipo de situação, né? Nunca tinha acontecido comigo, mas também, assim, antes dessa moto eu tive uma R3, né? Que ela é mais leve. Então, enfim, né? Acho que qualquer moto agora que eu tivesse, principalmente se eu for para uma 1.000 cilindradas, que na verdade é quase o mesmo peso da Daytona. 202 ou 3 quilos que tem a Daytona e a ZX10, por exemplo, acho que é 207. Acho que isso não vai ser a diferença. Mas, enfim, se aconteceu ali um dia, pode ser que eu esteja em algum outro lugar que esteja escorregadio, pode acontecer também, né? Então eu decidi colocar, né? Porque slider para acidente, isso não tem nada a ver, né? Tipo assim, se você realmente cai, né, numa, sei lá, 60 por hora que seja, o slider não vai proteger a moto, né? Isso aí é para realmente queda parada, né? Então, o único incidente que aconteceu foi esse. Bom, eu já falei bastante tempo aqui, né? Apesar que o YouTube é lugar de vídeos longos mesmo. Assim, tem algumas outras coisas. Eu, quando viajei com ela, achei ela extremamente desconfortável. Só que depois eu fui ver que eu não tinha calibrado o pneu de maneira adequada para o meu peso. Eu sou muito leve, né? Então, assim, aquilo que está no manual não serviu para mim. Quando eu estava viajando, né, eu tinha calibrado conforme o manual. Eu não conseguia passar de 140 por hora porque eu sentia a moto muito instável. Ela estava quicando muito o pneu da frente. Então, porque estava muito duro para mim, né?
E assim, eu senti muito desconforto, a moto muito dura. Aí depois, quando eu fui estudar essas coisas, né, com relação ao peso né, que você tá carregando, né, eu tinha colocado uma pequena malinha ali e tudo, eu vi que eu tava com a calibragem muito alta pra mim. E aí o pneu nem trabalha direito, conforme o projeto dele lá e tal, enfim. Aí depois que eu fiz isso, melhorou muito. Mas ainda assim, eu coloquei aquelas capas Comfort, né, no banco. E eu fiz, e aí eu fiz um outro esquema também, embaixo dessa capa Comfort. Eu comprei uma câmera de pneu de carrinho de mão, carriola, né, que usa em obra. Aí eu fiz uma meia-lua com ela, dobrei, fiz uma meia-lua e deixei levemente com um pouco de ar ali e coloquei bem na parte de trás, assim, sabe? Isso deu um conforto muito grande para viajar. Você fica levemente mais alto, mas assim, é imperceptível. O conforto que você tem ali é muito maior. Daí, pelo AliExpress, eu vi que tem, como se fosse tipo umas cueca box, que tem uma almofada na bunda, né? É super barato, inclusive, né? Eu também comprei. Não cheguei a usar o Banco Comfort junto com essa cueca box ainda, mas eu vou querer testar numa próxima viagem. Outra coisa, na verdade, que eu achei relevante foi que quando eu estava amaciando a moto, eu percebi que a temperatura dela subiu. A temperatura da Daytona, ela mede por quadradinhos, né? Tem uns quadradinhos lá que vai acendendo. Eu percebi que a moto ela gosta de ficar com 4 quadradinhos acesos. Quando acende o 5º quadradinho, ela liga a ventoinha. O que eu percebi? Quando eu estava amaciando a moto, ela chegava a acender o 6º quadradinho. Ele tem 8 quadrados ali, acendia o 6º. Aí eu fui lá na concessionária e falei, tá acendendo o 6º quadrado aqui, isso aqui é normal e tal. Aí ele não sabia exatamente o que me dizer. Aí ele falou, olha, se acender o 7º quadrado, você traz aqui a moto. Aí, tá. Enfim, aí depois que foi feita a troca de óleo, né, porque também teve a questão do recall, né, da Daytona, que eles aumentaram a quantidade de óleo. Depois que foi colocada uma quantidade maior de óleo no motor, nunca mais acendeu a sexta luz. Nunca mais acendeu. E olha que eu já peguei dias quentes, trânsito extremamente parado, sentindo aquela ventoinha, o ar quente, que parece que vai queimar a perna, parece que dá pra passar alguma coisa ali, se você colocar. E eu fiquei pensando assim, vai acender a sexta luz. E nunca mais acendeu a sexta luz a temperatura. E o que mais? Uma coisa que eu achei que foi, assim, isso aqui não é especificamente sobre a Daytona, mas é uma coisa que eu acho que foi bem importante dentro do meu uso, né, da moto, é aprender realmente a fazer pêndulo, né? Eu percebo que a moto esportiva, diferente de uma moto pequena, né, eu andei a maior parte da minha vida com CG e bis, né, e a moto, sei lá, sabe quando a estrada, a rua, geralmente às vezes ela é meio torta para esquerda, meio torta, tem um declínio, né? Você tá de bis ali, você põe a moto reta ali, né, traz no braço e você não sente peso nenhum e tudo. Mas eu percebo que a moto esportiva, até por ter o pneu mais grosso, às vezes tem uma irregularidade na rua e às vezes a moto meio que cai para um lado, cai para o outro, sabe? É uma micro queda, né? Ela pende um pouquinho para cá, pende para lá. Se a rua tem um declínio, a moto ela tende a inclinar junto com a rua. E eu percebi assim que eu tava trazendo a moto meio que no braço ali e tal, né? E no fundo isso é uma pequena briga, né, que você fica fazendo com a moto. Isso é uma coisa assim que vai tirando o prazer quando você começa a andar muito tempo com a moto. Então o que eu percebi? Que isso ajudou muito, né? Você tá sempre fazendo micropêndulos. Eu não tô falando daquele pêndulo realmente da curva de alta performance, mas dentro dessas pequenas variações que a moto dá, você deixar a moto variar conforme ela quer, vamos dizer assim, né, para fazer uma didática aqui. Então deixa a moto, você tá percebendo que a moto tá inclinando? Não traz ela no braço. Faz um micro pêndulo pro outro lado para você compensar e deixa a moto ir meio tortinha pra esquerda, meio tortinha pra direita. Isso, nossa, dá uma leveza muito grande você andar com a moto, né, principalmente dentro da cidade. E aí, lógico, você tá fazendo curva, né, mesma coisa, né? Você vai percebendo assim, como que eu faço para com o corpo fazer um contrabalanço aqui na moto o tempo todo, deixando o braço realmente leve, né? O único momento que eu vejo que não dá para deixar o braço leve é quando você tá numa frenagem ou quando você tá numa situação de curva, né? Principalmente curva de mais baixa velocidade, você acaba tendo que botar um peso no braço, porque você tem que inclinar o corpo um pouco para frente para você dar aquela estabilidade, né? Enquanto a moto tá na curva e tudo. Mas de resto, deixar realmente o braço mais leve possível e você vai só com o quadril, né? O tórax aqui, fazendo pequenos contrabalanços. Isso traz um prazer. Porque se você não fizer isso, você começa a andar de moto sem perceber, você começa a perder um pouco do tesão de andar com a moto. Você começa, tipo, quer saber, eu não vou de moto hoje não. Agora, quando você pega o jeito, né, puxa, a moto, ela é 95% prazer, 5% de esforço, né? Porque eu vejo que a moto esportiva, não é uma moto para você pilotar quando você tá doente, né? Agora, um carro, você entra doente, né, sei lá, vou almoçar lá na minha mãe. Você vai, né, tá meio gripado, meio tal... Né? Agora de moto não, é muito ruim, porque a moto sempre exige uma pilotagem performática, ainda que mais leve, mas sempre vai te exigir
né, contrair alguns músculos aqui, uma troca e tal, né? Inclusive isso parece até dentro da fisiologia, né, do motociclismo, proteger, né, as nossas articulações e tudo, porque contraditoriamente, quando a gente pensa na moto, essas custom, né, que o pessoal, é confortável, vai viaja, né, tranquilão lá, 90 por hora e tal. Só que na verdade é o seguinte, né, a moto, ela tem a vibração dela, do motor, e tem as imperfeições, né, da rua que vai gerando esse movimento aqui. O que acontece? Quando você está numa moto que você, em vez de estar projetado para frente, você está como sentado na cadeira, você vai recebendo aquela pressão e aquilo vira tipo um bate-estaca na coluna. Isso aqui é uma coisa que detona, vai detonando ao longo do tempo a coluna. Então, nesse sentido, eu vejo assim que a moto esportiva, ela é mais desconfortável para você aprender a usar. Você sempre tem que estar performando um pouco, sempre tem que estar ali contraindo músculo, abdômen, a lombar e tudo. Só que, justamente por a gente estar mais projetado e estar com vários músculos contraídos, que não acontece numa moto comum ou numa custom, a gente protege muito mais a coluna porque a gente distribui para muitas outras áreas do corpo cada pequeno impacto da rua, do asfalto e da própria vibração do motor da moto. Então, isso para mim é uma notícia muito boa, né? Se Deus quiser, eu quero envelhecer curtindo sempre estar numa moto esportiva, né? Mas se um dia eu for para uma Big Trail, hoje eu acho um absurdo, né, a ideia de eu ir para uma Big Trail, eu gosto muito da esportiva, mas a impressão que dá é que conforme você vai envelhecendo, você vai migrando para essas outras motos. Mas enfim, né, eu acho a princípio que eu não vou acabar indo para uma outra moto dessa. Coisas que também na Daytona é comum acontecer quando todo mundo pega, pelo menos o ano 2025. Começa a vazar um pouquinho de óleo na tampa do óleo, né? Teve o recall disso aí também, né? Eles trocaram para minha tampa, nunca deu problema comigo. As revisões lá, né, são caras realmente na Triumph, né? E eles têm esse sistema fechado, isso é uma coisa que me incomoda, né? Esse software fechado. E quando você vai numa mecânica independente, eles até têm um software lá, mas o software deles é limitado, então você não consegue acessar tudo da ECU. E aí você fica meio vendido, né? Porque esse tabelamento europeu lá, ele vem muito caro aqui no Brasil. Então isso aí eu reclamei lá e eles foram honestos de dizer que realmente é muito caro, às vezes acaba não valendo a pena você querer manter a moto ali na Triumph depois que vence a garantia, mas ao mesmo tempo você fica limitado, né? Teve uma atualização importante, aí você vai ter que ir lá, aí vai ter que pagar lá, né, o preço lá da tabela deles. Isso é uma coisa que me incomoda. E, por exemplo, a ZX10 me parece que já é um sistema mais aberto, né? Porque, como, né, faz parte aí dessas motos de corrida mesmo, o pessoal usa para corrida, então, assim, muita gente consegue ter já, né, o acesso ao sistema, e a Kawasaki não parece se preocupar com isso. Isso aí eu acho que esses movimentos de monopólio, assim, eu acho uma coisa, assim, meio ofensiva, né, para o consumidor. Vou tentar parar para pensar que tem mais coisas para falar, mas eu acho que as mais importantes eu falei, eu acho que já ficou um vídeo bem grande aqui. E então, assim, terminar dizendo o quê, né? O lado bom da moto, né, que eu percebo. Puxa, a sensação de esperteza que a moto traz, de você, ainda mais com o quick shifter, né? Você abre o acelerador, sai botando marcha, sabe? A sensação que eu tenho, assim, por exemplo, no trânsito, ou na BR também, né? Eu quero ultrapassar, sabe quando você tá assim, do lado de um carro, assim, e tá meio travado o trânsito, aí você vê uma brecha, assim, você fala assim, quando você pensa, assim, eu quero chegar ali, 2 carros pra frente, sabe? Quando você acelera a moto, assim, parece que ela pula lá pro lugar onde você quer que ela chegue. Você pensa e a moto vai, muito rapidamente, né? O 0 a 100 da Daytona, em primeira marcha, né? Dentro de um vídeo, acho que americano aí, ela fazia em 3 segundos e poucos, né? Eu vi um teste sendo feito aqui dentro do Brasil, acho que o cara lá que testou fez em 4 segundos, uma coisa assim. Só que eu penso que com o controle de tração desligado, eu acho que dá pra fazer esse teste. Mas enfim, né? Pra dizer o seguinte, 3 segundos, 0 a 100, é a velocidade mais ou menos que uma Superbike faz também, de 0 a 100, né? Daí, lógico, passou do 100 por hora, daí a Superbike continua, né, nessa performance, e a Daytona vai cair muito. Mas eu quero dizer o seguinte, ela é muito potente nesse sentido, e você sente assim que você faz o que você quer com ela. Não, eu quero chegar ali, você vai, e ela tem um freio motor muito forte, né? Então você fechou o acelerador, ela começa a frear bem, você sente a moto muito na mão, você recolhe o retrovisor, a moto, você anda junto com a CG, passando no meio dos carros. Na BR, né, quando eu cheguei a pegar, né, aqueles momentos que você vê, assim, 3 caminhões enormes, assim, aquele monte de carro atrás que ninguém consegue passar, você joga com a moto, assim, abre o acelerador, assim, e você vai muito rápido, você sente muita segurança, e nessa performance que a moto entrega, eu me sinto muito satisfeito no sentido da diversão, né? É muito gostoso, às vezes, porque às vezes a gente tá trabalhando, né, tá fazendo as coisas da vida adulta, e aí de repente assim, puxa, eu tenho que
ir no supermercado, né? Vai de moto, assim, já dá aquele momento relax ali, né? Uma recompensa no meio do dia. Então, assim, esse é um lado, assim, maravilhoso dessa moto, né? Muito divertida, muito generosa em entregar poder de performance.